tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da academia em geral. Com essa conferência de hoje, nós vamos encerrar este ciclo da cadeira 41. Hoje, o tema é Clarice Lispector, que realmente uma pena não ter ocupado uma cadeira entre nós, como todos os outros de quem nós falamos nesse ciclo. E vamos examinar, vai ser examinado, o legado de Clarice Lispector pela professora Nádia Batella Gottlieb. Ela é livre-docente pela Universidade de São Paulo, atuou como professora de literatura portuguesa e literatura brasileira na USP, foi pesquisadora sênior do CNPq, atualmente é professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa da USP. Foi professora visitante de várias universidades brasileiras federais, estaduais e particulares. E no exterior, foi Visiting Fellow junto ao Oxford University Center for Brazilian Studies e Senior Assistance Member junto ao St. Anthony's College, também da Universidade de Oxford. Ministrou cursos pela Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Buenos Aires, coordenou o grupo de trabalho A Mulher na Literatura, da ANPOL, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística. Publicou 11 livros, entre eles A Teoria do Conto, Tarsila do Amaral, A Modernista, Clarice, Uma Vida que se Conta, que é uma belíssima biografia, e Clarice, Fotobiografia também. Esses dois últimos foram traduzidos para o espanhol e publicados em Buenos Aires e no México. Conosco, então, portanto, agora a palavra está com Nádia Batella Gottlieb. Boa tarde a todos que estão aqui presentes hoje. E o meu agradecimento à Academia Brasileira de Letras, que me dirigiu o convite para participar desse evento organizado pela acadêmica Ana Maria Machado. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu confesso que, quando eu propus esse título, Legado de Clarice Lispector, eu fiquei um pouco assustada com essa minha audácia, porque eu teria de enfrentar uma obra muito extensa e muito diversificada. A Clarice publicou mais de 30 livros, sendo que 23 ela publicou enquanto estava viva, e os outros seriam póstumos, considerando aí apenas aqueles em que se foram incluídos textos até então inéditos em livro. E se dedicou a vários gêneros literários. Ela escreveu muitos contos, crônicas, fragmentos, romances, escreveu muitas cartas, escreveu literatura infantil, tem um livro de lendas brasileiras, tem livros com entrevistas que ela fez na imprensa, a Fatos e Fotos. Então, eu fiquei pensando, então, como fazer um recorte, já que seria impossível passar por todos esses livros que ela publicou. Eu espero que vocês gostem do recorte que eu preparei para vocês hoje. E divido, então, essa minha exposição em 5 partes. A primeira chama-se Projeto, a segunda, Prognóstico, a terceira, Execução, a quarta, Repercussão, e uma quinta, que tem um título criativo, que é de Considerações Finais.
que só tem um parágrafo. Então, vamos ao primeiro, né, que é o projeto. Numa carta escrita por Clarice à sua irmã Tânia, datada de janeiro de 1942, enviada da fazenda Vila Rica, nos arredores do Rio de Janeiro, a moça que acabara de completar, no mês anterior, seus 21 anos e que ali passava férias, afirma: não escrevi uma linha, o que me perturba o repouso. Eu vivo à espera de inspiração com uma avidez que não dá descanso. Cheguei mesmo à conclusão de que escrever é a coisa que mais desejo no mundo, mesmo mais que amor. Logo em seguida, ela dá notícias do namorado, o Mauri, que viria a ser seu marido em janeiro do ano seguinte. E afirma isso aqui. Tenho recebido cartas formidáveis do Mauri. Houve uma briga entre nós, porque ele interpretou como literária uma carta que eu mandei. Você bem sabe que isso é a coisa que mais pode me ofender. Eu quero uma vida, que é por isso que desejo fazer um bloco separado da literatura. E, além do mais, eu tinha escrito a carta com uma espontaneidade integral. Escrevi interrompendo o nosso caso, pois recebi imediatamente um telegrama e 2 cartas, uma em cima da outra. O telegrama com resposta paga. Isso me comoveu, e mesmo eu já estava arrependida. Mas mesmo tendo certeza de amor, mesmo tudo, eu continuo querendo mais que todas as coisas a que você sabe. A literatura, naturalmente. Estava traçado o destino de Clarice pela própria Clarice. Entre os dois, o amor e a literatura, opta pela literatura. Estava traçado também um outro projeto de sucesso duvidoso, o de separar em 2 blocos distintos a literatura e a vida. A carta que o namorado considerou literária, Clarice escreveu, segundo o ponto de vista da namorada, com uma espontaneidade integral. Pode-se concluir, então, que Clarice já escrevia espontaneamente como escritora, ou seja, literariamente. E se assim considerarmos, Mauri entendeu melhor Clarice do que Clarice entendia a si mesma, nesse início de carreira, em que a moça ainda tinha essa pretensão de separar esses 2 blocos. De fato, trata-se de um início de carreira tanto literária quanto jornalística. Clarice, a essa altura, estudante da então Faculdade de Direito, da então Universidade do Brasil, colega do namorado Mauri, já trabalhava como jornalista na agência à noite, fazendo reportagens e entrevistas. E já escreveram alguns contos, os seus primeiros, a partir de 1940. Recorro a mais uma carta escrita por Clarice 2 anos depois dessa primeira, em 1944, já um ano depois do casamento. Clarice escreve carta à irmã Tânia, emitida de Belém, onde mora com o marido diplomata durante 6 meses, antes, pois, de embarcar para um longo período de 15 anos na Europa. E afirma: me sinto como uma pessoa que, se não fizer alguma coisa que a reabilite, se afoga. Estou ficando cínica e sem pudor. Que me interessa que isso suceda a outras mulheres? O que para umas é condição da própria feminilidade, noutras é a morte desta e de tudo o que é mais delicado. Sei que eu mesma não presto, mas eu te digo, eu nasci para não me submeter. Talvez minha forma de amor seja nunca amar senão as pessoas de quem eu nada queira esperar e ser amada. Sei que isso é egoísmo e falta de humanidade. Mas se eu fosse me modificar, não me transformaria numa mulher normal e comum, mas em alguma coisa tão apática e miserável
como uma mendiga. Eu sou horrivelmente difícil de se viver com. Mas não é por culpa minha, acredite. Eu bem que me controlo, mas sou tão sensível, eu me pareço com Elisa, que é a irmã mais velha. O projeto estava assim delineado. Não só aquele, entre o amor e a literatura, fico com a literatura, mas a constatação, pela moça de 23 anos, da difícil capacidade de uma vida social compartilhada. Impossível não associar esse enredamento episódico da vida pessoal com o da própria Joana, tal como interpretada por Antônio Cândido, em artigo sobre esse primeiro romance de Clarice, Perto do Coração Selvagem, publicado em junho-julho de 1944, na Folha da Manhã. De um lado, a ousadia de quem acha que pode tudo. De fato, existe em Joana uma força de exceção, desde menina, tal como Clarice menina, a que vive só com o pai, que detesta a tia, que ritualiza o banho. De outro lado, o que o crítico considera uma fraqueza vital ou uma fragilidade para lidar com o lado mais concreto da vida, incluindo aí o das relações sentimentais. Agora vamos para a segunda parte, prognóstico. Esse artigo a que me referi, publicado justamente 6 meses depois do lançamento do primeiro romance de Clarice, surge no período em que Antônio Cândido escreve enquanto crítico titular da Folha da Manhã, atividade já então considerada pelo próprio crítico como uma espécie extinta. Imagina, ele já considerava como uma espécie extinta, imagine hoje. Pois é nesse mesmo artigo que o crítico constata o caráter inovador do primeiro romance de Clarice. Eis aí o que podemos considerar como sinal de um primeiro legado dessa literatura para a nossa contemporaneidade. Diante do conformismo estilístico na produção literária da época, segundo o crítico, vem a surpresa. E o Antônio Cândido afirma: tive um verdadeiro choque ao ler o romance diferente que é Perto do Coração Selvagem, de Clarice Lispector, escritora até aqui completamente desconhecida para mim. E afirma: com efeito, este romance é uma tentativa impressionante para levar a nossa língua a domínios pouco explorados, forçando-a a adaptar-se a um pensamento cheio de mistério, para o qual sentimos que a ficção não é um exercício ou uma aventura afetiva, mas um instrumento real do espírito, capaz de nos fazer penetrar em alguns dos labirintos mais retorcidos da mente. Ele encontra, no próprio corpo da linguagem, o sentido desse percurso, ou seja, e eu cito, a língua adquire o mesmo caráter dramático que o entrecho, e prognostica. A intensidade com que sabe escrever e a rara capacidade da vida interior poderão fazer desta jovem escritora um dos valores mais sólidos e, sobretudo, mais originais da nossa literatura, porque esta primeira experiência já é uma nobre realização. São várias as razões expostas pelo crítico para essa recepção positiva que teve do primeiro romance da escritora. Ressalto apenas um recurso que julgo conveniente para as considerações a serem aqui expostas. Trata-se do que o crítico chama de romance de aproximação, ou seja, uma tentativa de esclarecimento através da identificação do escritor com o problema, mais do que uma relação bilateral de sujeito-objeto. E ele esclarece: o seu ritmo é um ritmo de procura, de penetração, que permite uma tensão psicológica poucas vezes alcançada na nossa literatura contemporânea. Seja qual for a circunstância do gênero literário a que se dedique, persiste como risco do bordado estético a procura obsessiva da coisa. É a Clarice que chama isso de coisa. Procura como meta, ainda que impossível de ser alcançada.
Não esquecer outros tipos de estranhamentos que esse primeiro romance provocou, como consequência, creio eu, desse primeiro legado da escritora, o da inovação. Sérgio Milliet, por exemplo, que publica artigo no Diário de Notícias de 15 de junho de 1944, refere-se à autora como sendo aquela, e eu cito, de nome estranho e desagradável, pseudônimo, sem dúvida. Achou que Clarice era pseudônimo. E considera o romance como a mais séria tentativa de romance introspectivo. Complementa. A autora vira no avesso, sem piedade nem concessões, uma vida eriçada de recalques. Pelo que me consta, menciona pela primeira vez um termo da ordem psicanalítica na leitura do romance de Clarice. Álvaro Lins também estranhou o romance, mas reagiu de modo implacável. Em artigo publicado no Correio da Manhã, de 11 de fevereiro de 1944, critica a falta de unidade, de solução final, de equilíbrio. Nem admite a invasão da personalidade da autora com tamanha força no romance. Baseia-se, pois, num preconceito que eu até poderia considerar de teor antifeminista, já que sustenta sua argumentação no fato de que, ao valorizar a objetividade, não reconhece legitimidade no fato de a autora não se conter, manifestando-se sob a forma de confissões e de demais recursos que, de certa forma, privilegiam sua participação na narrativa. Talvez Álvaro Lins tenha acertado em cheio, sim, ao reconhecer essa participação de um eu na narrativa e também ao reconhecer a influência de Joyce, patente na epígrafe que ela escolheu por sugestão do Lúcio Cardoso, e, sobretudo, de Virginia Woolf, que deixou Clarice enraivecida e inconformada, afirmando que só teria lido Virginia Woolf depois de escrever o romance. O que para uns é defeito, para outros é qualidade. Lúcio Cardoso gosta, e eu vou citar, do ar mal arranjado, até mesmo displicente, com que está armado. Parece-me uma das qualidades do livro este ar espontâneo e vivo, esta falta de jeito e dos segredos do métier, que dá perto do coração selvagem uma impressão de coisa estranha e agreste. E ele afirma ainda: poucas vezes temos visto um tão exacerbado individualismo, uma tão lenta e obstinada sondagem do seu próprio eu. Engraçado, ele fala próprio eu. Relações entre a ficção e o que se chama de real, por vezes até certa confusão entre esses dois territórios, é o que o romance suscita junto aos críticos e junto a nós, leitores. No entanto, como afirma Machado de Assis, na advertência a papéis avulsos, ao considerar que são, sim, avulsos, porém tem algum parentesco entre eles. Eu cito Machado, a verdade é essa, sem ser bem essa. Se, por um lado, o catálogo das semelhanças pode ser uma tentação, se, por um lado, é mesmo impossível e até inútil essa tarefa de tentar encontrar na ficção traços da vida real do autor, há que se considerar, com o risco de se afastar da questão de fundo na ficção de Clarice, de que estamos no campo da intimidade. E é no desvendamento dessas profundezas, já não importa se da autora, se de suas personagens, que o projeto literário inovador de Clarice se faz. Como? Eis a questão. Justamente perscrutando até a exaustão esse percurso, a ponto de, em alguns momentos, parecer esgotar essa capacidade, revertendo o próprio ciclo criativo, ao voltar-se contra si mesma, enquanto autora, e contra sua obra, enquanto literatura e produto de cultura artística. Vamos para o 3.
Agora é a execução. Vamos ver como é que ela executa esse projeto inovador. No primeiro conto de Clarice, intitulado Triunfo, publicado no periódico Pan, em 25 de maio de 1940, a personagem, sem nome, encontra-se só, absolutamente só. A narradora, posso escolher feminino, masculino, eu escolho o feminino. A narradora acompanha, para e passa o personagem que circula pela casa. Relembra o passado recente em que foi abandonada pelo marido, para, no final, tomar um banho de água fria no tanque do quintal e esperar, confiante, a volta do marido, já que se considera uma mulher forte. Esse primeiro passeio pelo interior da casa se faz mediante observação de cada detalhe, que, por sua vez, traduz sensações sutis, estados de espírito, nuances de comportamento. Embora haja leveza na contação da história, sem os aprofundamentos experimentados por Joana, o mapa estrutural do enredo de personagens de Clarice já está aí bem traçado. A solidão, a força revigoradora em direção a uma tentativa de superação. Mas há variantes. Num outro conto, dessa mesma época, intitulado A Fuga, a mulher descobre seu descontentamento num casamento que já dura 12 anos. Eu fico pensando no meu, que já tem quase 50, com um só, né? Com um marido só. Bom, sair de casa, afirma a personagem, a ver se as coisas ainda existiam. É o que a personagem diz. E se reconhece, então, fora de casa, não mais como uma mulher casada, mas sim, afirma ela, sou agora uma mulher. No entanto, sem dinheiro para ir em um hotel ou tomar um navio, volta para casa. Triste destino. Impossível não remontar à célebre conferência da Virginia Woolf, de 1927, em que alerta para a necessidade da mulher ter seu quarto próprio e dinheiro no bolso para conquistar a emancipação. Estaria aí logo no início de sua carreira, nós estamos falando na Clarice, que ainda não havia completado 20 anos. Logo, né, no início da carreira, a semente de um novo legado, que haveria de crescer ao longo das décadas seguintes. O legado da conscientização da mulher no seu caminho de emancipação, mediante o registro de situações de dependência e sutis sugestões de projetos de liberação. Mas não é tanto o enredo que sustenta a construção de tais contos e de tantos outros. É o que repercute nas personagens, a partir dessas pequenas ações. E, sob essa perspectiva, podemos observar, sim, uma mudança ao longo do tempo. É o que encontramos em alguns contos, de 1952, primeiro livro de contos publicado por Clarice, seguidos 8 anos depois por Laços de Família. Reporto-me ao talvez mais antológico dos contos desses volumes, intitulado Amor, que, no meu entender, é um dos melhores contos escritos em língua portuguesa, dos que eu conheço. A mulher vai fazer compras, de repente se vê no Jardim Botânico, em seguida volta para casa. Eis uma história calcada no conhecido roteiro, da casa para fora de casa para dentro de casa. Numa sequência clássica, com nítidos começo, meio e fim, com um clímax na parte medial, o conto prima pela perfeita simetria de suas partes constitutivas, que não são apenas 3. Casa, jardim, casa, mas 5, se considerarmos os elementos de ligação entre elas. O cego mascando chicles atrai a personagem para o jardim botânico. O marido a conduz para um dos cômodos do interior da casa. No entanto, enquanto a personagem relembra a sua vida doméstica, arrumar a casa, lavar roupa, costurar, cuidar dos filhos, paralelamente monta-se uma outra história. Enquanto está no bonde, com as compras ao colo,
ao se lembrar dessa sua vida de dona de casa e de mãe, reconhece que, essa é a afirmação, assim ela o quisera e escolhera. Essa frase é repetida no final de parágrafos. Assim ela o quisera e escolhera. Mas enxertado no meio de cada parágrafo, um mínimo detalhe de inquietação é lançado pelo narrador. Uma brisa que movimenta a cortina da sala, por exemplo. E essa inquietação vai ganhando corpo no conto, a tal ponto que, no final de tais parágrafos, quando a narradora afirma que tudo estava bem, assim ela o quisera e escolhera, o leitor não mais acredita. Lê o contrário. A Ana não estava definitivamente satisfeita. O bonde sai dos trilhos, os ovos quebrados passam pelas malhas do tricô, é atraída pelo cego que massa chicles, então a personagem se vê no jardim botânico. É aí se defronta com a rudeza da condição humana, feita paradoxalmente do bom e do ruim ao mesmo tempo. Éden e inferno. Talvez tenha chegado aí ao ponto máximo da aproximação do selvagem coração da vida, em que se sente irmanada com animais, vegetais, minerais, em que não há só o contato com a morte, frutos apodrecidos, abraços de caráter erótico, mas com a vida, a matéria viva pulsando. E assim sendo, experimenta o silêncio, que dispensa palavras. O campo da identidade pessoal, Ana, dona de casa, cede lugar ao campo da aventura, do deslizamento de sentido, do tempo do devir, se considerarmos o termo usado por Gilles Deleuze ao examinar, em A Lógica do Sentido, Alice no País das Maravilhas, à luz da figura do paradoxo. Nesse caso, o legado de Clarice, tal como já observamos em relação ao seu primeiro romance, residiria, sim, na sua capacidade de inovar, causando estranhamento, mediante procedimento de narradora que tenta se aproximar gradativamente de sua personagem, que, por sua vez, se aproxima gradativamente de um ser outro. Mas acrescenta-se aí um novo dado. A construção de um conto, ao mesmo tempo de feição clássica, simétrico na economia e distribuição dos seus bens narrativos e surpreendentemente subversivo, no sentido de que uma outra camada de sentido, a tal da inquietação, contamina em sentido positivo e, aos poucos, a primeira, a ponto de as duas se encontrarem num ponto determinado, o jardim. Se imaginarmos para essa estrutura a forma de um X, estaria no vértice a possibilidade imaginária de junção de contrários, como se aí fosse também a porta de entrada da árvore oca de Alice, ao mergulhar no Jardim das Maravilhas, ou mesmo o plano do espelho que ela atravessa para enxergar o outro lado, ou o avesso das coisas. Esse procedimento de se aproximar gradativamente de um outro, no caso Ana, despersonalizada e transfigurada num estar sendo, atinge momento ainda mais tenso e denso no romance ou novela intitulado A Paixão segundo G.H. Repete-se o enredo, que serve de suporte ao seu primeiro conto, Triunfo, aqui já mencionado. A mulher está só, depois de abandonada pelo marido, e caminha pelo interior de sua residência. Mas do conto à novela, muita coisa muda. A leveza do conto segue a uma densidade já anunciada no conto Amor, mas no romance fisgada como motivo único e levada à atenção máxima e raramente encontrada em textos literários, ao misturar ansiedade, medo, suspense, extrema sensibilidade, aptidões artísticas, recalques antes abafados. Enfim, nesse personagem GH,
iniciais que já foram interpretadas até como gênero humano e outras mais, vibra e fermenta aí o caldo de cultura de que todos nós somos feitos. Persiste o roteiro de se aproximar do outro e de desmontar a duplicidade de sujeito versus objeto ao se procurar, com esse outro, uma identificação. Mas a dosagem aumenta, na medida em que cada capítulo aparece engatado ao seguinte, repetindo-se a mesma frase de um final de capítulo no início do capítulo seguinte, e não deixando que o leitor escape dessa corrente. Como são vários os capítulos, há que se munir de energia para aguentar o baque do suspense até o fim, até o crime final, o assassinato da barata, que é prensada entre o armário e a porta do armário, e a cena da devoração da barata pela protagonista. O talento da ficcionista revela-se, entre outros recursos, no luxo figurativo. A narradora em primeira pessoa, que dirige a palavra a um outro, pedindo ajuda para suportar esse percurso, segundo alguns, numa situação de escuta de caráter psicanalítico, recorre a várias artes para traduzir no espaço do apartamento de cobertura até o quarto de empregada, e, sobretudo, nesse interior, o quarto de empregada, que deveria ser escuro, mas que se revela iluminado. E aí as imagens metafóricas do universo em que acontece essa relação de alteridade, de tentar ser o outro. Ela recorre à arquitetura, ao desenho, ao mural, à fotografia, à escultura, enfim, às artes todas. É como se a narradora precisasse se valer de todos os recursos artísticos para traduzir essa redescoberta do mundo. Trata-se de um processo de sucessivas transfigurações do outro. Outro, quem é o outro? É a empregada doméstica, Janair, que havia saído já do emprego, que se revela como sendo rainha africana, redescoberta na sua luminosidade de ser vivo, transfigurada, assim, na barata marrom, que a patroa devora. A narradora leva às extremas consequências o movimento modernista de nossa antropofagia, ou de nossa autofagia, caso a gente considere aí uma autodevoração, na medida em que o outro ou a outra, Janair, rainha africana, barata, esse outro se apresenta como figuração da própria personagem GH. Mas por uma outra via. A personagem come mesmo a barata, devora o outro, no sentido de poder compartilhar o ser selvagem, experimentando a pulsação vital. Quando então, e essa é a frase clímax do processo, e eu cito, a vida semeé. E quando a palavra não tem mais vez, perde o sentido. O silêncio vence. Essa história de reincidência criminal tem desdobramentos. Poderia mencionar o conto A Quinta História, tão tradicional quanto As Mil e Uma Noites, tão inovador quanto os experimentalismos mais recentes, enquanto variações sobre o mesmo tema, o assassinato da barata, naturalmente. Repete-se a receita. Misturar em doses, aqui se vocês quiserem aproveitar, misturar em doses iguais açúcar, farinha e gesso. Mas cada história vai um pouco além, ou se detendo no assassinato, ou no assassino, ou nas vítimas, até uma quinta história, de que se tem apenas o título, ininteligível, pois não se atinge nunca a quinta essência da coisa. Ressalte-se que os embriões desse tema apareceram em páginas femininas. Vejam só, em páginas femininas. Supostamente escritas para distrair, divertir, informar mulheres, com dicas referentes à vida doméstica e domesticada. Como cuidar do marido, como fazer bolinhas de queijo para aperitivo, como tirar manchas de roupa, como economizar no cabeleireiro, lavando cabeça em casa, para ficar mais barato,
Só que, no meio disso tudo, surgem receitas de como matar baratas. Na mistura, o pó letal, gesso, que mata de dentro para fora. Pitadas ficcionais, misturadas ao pó doce, açúcar, dos temas criados ali apenas para simplesmente distrair. Repito aqui uma proposta que eu já desenvolvi. Trata-se mais do que uma receita de matar, com suas múltiplas implicações. Trata-se de uma poética, pois é receita de matar o leitor. As vítimas somos nós, pois a nós ela se dirige, com um enredo feito de açúcar, pitadas inofensivas que apenas nos enlevam, como se nada fosse importante, mas misturadas com pitadas ficcionais, doses de gesso, que nos estorricam, sim, de dentro para fora, ao suscitar ou fazer aflorar um repertório terrível e, ao mesmo tempo, encantador, sedutor, de experiências abafadas, escondidas, proibidas. Nesse caso, a alegria da transgressão assassina, que se transforma em vício, libera forças até então desconhecidas, proibidas pela civilização, mas permitidas no campo do imaginário, e resgata o outro à sua condição primordial de ser. Talvez seja aí mais um legado de Clarice, e esse de ampla envergadura. Se continua a inovar como no primeiro romance, e tal como nos contos já citados, pela estratégia da aproximação, enveredando pelos labirintos da intimidade, nesta novela, pela sua própria configuração imagística e pela própria densidade gradativa da ação, que culmina em ato surpreendente, ocorre um componente mais amplo, dada a sua repercussão de caráter social, moral, político e ético. O legado da humanização na literatura, ao experimentar, sim, o outro, mas revelá-lo com originalidade na sua grandeza igualitária. O outro, como um ser tal como todos os outros, já não é mais a empregada versus a patroa. São todos igualmente seres, não? Flagrado no seu simples estar sendo, quando, repito, a vida semi-é, mas deslocado por um outro campo de significação, já destituído de discriminação e de preconceito. O que seria uma estrutura em profundidade, desdobrando-se em abismo, como é o caso de A Quinta História, que nunca termina, é como As Mil e Uma Noites, né? E que terá desdobramentos numa estrutura A3, por exemplo, em A Hora da Estrela. A Clarice cria o narrador Rodrigo, que, por sua vez, cria Macabea, que também pode ser Clarice, que também pode ser Rodrigo. Né? Um desdobramento e, ao mesmo tempo, uma relação de dependência e de igualdade entre eles. Terá desdobramentos também A2, em Um Sopro de Vida, porque aí os personagens são ele e ela. E desenvolve-se também numa direção oposta, que é o campo da superfície. E eu cito aqui um caso, que é o da narrativa eminentemente episódica, A Via Crucis do Corpo. Aliás, bem analisada por Vilmareias em Clarice Lispector, Com a Ponta dos Dedos, o livro publicado em 2005. Aqui a Clarice, numa linguagem crua, direta, objetiva, mais próxima de Nelson Rodrigues ou Dalton Trevisan, nesse livro escrito sobre encomenda, a Clarice se detém num só tema, o sexo. E ela tem também um prefácio interessante, que ela fala, eu não sei se eu aceitava, se eu não aceitava. Né? A gente não sabe também até que ponto ela está também ficcionalizando aí as suas intenções. Né? Mas eu queria ler aqui para vocês uma dedicatória que eu conheci há poucos dias, de um exemplar desse livro, A Via Crucis do Corpo, um livro só sobre sexo,
esse livro é de um professor da UFMG, o Leandro Garcia. Ele ganhou da família do Alceu Amoroso Lima. E a Clarice dedica o livro ao Alceu Amoroso Lima. E ela diz o seguinte: não se esqueçam que ela está dedicando um livro só sobre sexo ao católico Alceu Amoroso Lima. E a dedicatória é assim: Rio, 16 de julho de 1974. Ao doutor Alceu, minha grande estima e admiração. Respeitosamente, Clarice Lispector. Daí ela faz um retângulo com a caneta e escreve dentro do retângulo: peço-lhe que não leia este livro. É bem Clarice, né? Em seguida, agora vou ler toda a dedicatória. Doutor Alceu Amoroso Lima, Rua Paissandu, 200, apartamento 701, Flamengo. Eu cito essa dedicatória porque nessa escrita, nesse gênero de discurso, né, segundo o Domício, né, comprova-se o mesmo legado inovador de Clarice ao praticar os vários gêneros narrativos, viras do avesso. Nem a dedicatória escapa dessa estratégia. Se, por um lado, ela segue a norma de dedicatórias, tem até data, o local de onde faz, né, o nome da pessoa a qual ela está dedicando, até o endereço. Mas eu nunca tinha lido uma dedicatória assim. Eu acho que ninguém aqui, tantos escritores, nunca escreveu uma dedicatória dessa, pedindo, pelo amor de Deus, não leia esse livro. Pelo amor de Deus, né? Eis o legado de Clarice, mais um legado na prática dos gêneros. Ela faz e, ao mesmo tempo, desfaz. Tal como procede como entrevistadora. Ela conduz a entrevista e, de repente, o entrevistado é que passa a fazer perguntas para ela. Isso acontece, por exemplo, na entrevista que ela fez com a Tônia Carreiro, né, a Diná Silveira de Queiroz, com vários escritores. Também acontece quando ela é entrevistada. Não sei se vocês assistiram a única imagem ao vivo que existe da Clarice, que é aquela célebre entrevista na TV Cultura, né, que o Júlio Lerner conseguiu fazer a entrevista, apesar dela se recusar, de repente se recusava a responder. Simplesmente eu não respondo. Né. Ele até ganhou prêmio com essa entrevista, acho que é porque ele conseguiu fazer a entrevista até o final, né, resistiu a Clarice. Né. Até, diria, é como ela conduz a sua própria carreira de escritora, publicando textos desde 1940 até 1977, quando ela morreu, em dezembro, mas negando ser escritora profissional, optando pelo amadorismo para preservar sua autonomia. A desmontagem dos gêneros ao longo de sua produção mostra essa proposta. Não mais romances ou novelas ou crônicas, Água Viva ela já chama de ficção. Sopro de Vida já não é também romance, são pulsações. E uma personagem de Água Viva afirma isso, que eu fico pensando se não seria também uma projeção da Clarice. Gênero não me pega mais, sou inclassificável. Talvez seja esse o legado mais audacioso de Clarice, levar às últimas consequências o uso da palavra, a ponto de, ao esticar sua potencialidade máxima, destituir a literatura de seu próprio caráter de literatura. Aqui eu tenho um quarto, que seria repercussão, mas acho que já está na hora de terminar. Não, continua um pouquinho. Pode? Nessa quarta parte, eu queria apenas ressaltar que era de se esperar que a literatura de Clarice fosse tão divulgada e se internacionalizasse. Realmente foi isso que aconteceu desde 1950, quando o primeiro conto dela foi publicado nos Estados Unidos, por intermédio até do Érico Veríssimo, que também estava lá trabalhando, na época em que a Clarice morava nos Estados Unidos. Eu ressalto apenas alguns exemplos. Eu queria lembrar que, em 1967, portanto, 6 anos após a edição de A Maçã no Escuro, já foi publicado nos Estados Unidos, com a tradução do eminente, saudoso Gregory Rabassa. E o Giovanni Pontiero, outro corajoso, em 1992, publicou 700 páginas
de A Descoberta do Mundo em inglês. Isso há 25 anos atrás. Na França, em 1954, já foi publicado o primeiro romance de Clarice, foi traduzido, foi para o francês, O Perto do Coração Selvagem. E queria ressaltar também a importância do trabalho da Hélène Cixous, sobretudo a partir dos anos 80, na França e nos Estados Unidos, sobre a forma de cursos, de tradução de textos e de recriação literária a partir dos textos de Clarice. E a divulgação foi tamanha, né, que, alguns anos atrás, a Carmen Balcells me informou que a obra de Clarice, ao longo dessas décadas, já havia sido traduzida em quase 30 países e em 23 línguas. E os países não são só aqueles mais próximos da nossa, né, da nossa América, aqui como Chile, Cuba, mas também da Europa, vários, mas também da Rússia, Croácia, Bulgária, e eles não citam ainda a edição em japonês, que eu tenho, uma belíssima edição numa caixinha, com Laços de Família e A Paixão segundo GH, eu sei porque o GH é GH mesmo, né? Não está em japonês. Né? E, que é de 1984, que eu ganhei de uma ex-aluna que comprou isso numa livraria do Bar da Liberdade, né? Em São Paulo. E eu quero dizer isso, né? Quero ressaltar o trabalho, porque a mídia brasileira ela tem a mania, é lógico, ela cumpre com a obrigação de transmitir a notícia. Né? Então, o que a gente recebe é a notícia a respeito das últimas traduções, né, da Clarice, nesses vários países. Mas não se esquecer que há várias décadas é que esse trabalho vem sendo feito, que não é coisa de agora. Começou nos anos 50. Né? E as considerações finais. Tem tempo para um parágrafo? Tem. Eu resumo depois. Uma vida dedicada à literatura. Isso a gente já viu desde as cartas, né, da moça de 20 anos. Um legado consistente e eficiente por várias razões. Inovação que provoca estranhamentos. Ou, para usar uma expressão da Clarice, eu gosto muito dessa expressão, quando se refere à arte. Ela diz que a arte tem que provocar um espanto inexplicado. É esse o termo que ela usa numa crônica sobre Brasília, que é uma das melhores crônicas de Clarice. Pela densidade no mergulho da intimidade das personagens, pela ousada e corajosa radicalização no campo da crítica, ao desmontar sistemas instituídos, incluindo aí a dos gêneros literários. A Clarice era avessa a ismos. Ela não aderiu ao judaísmo. Ela, inclusive, disse que não era a favor, né, de se considerar o povo judeu como povo eleito por Deus, que é uma coisa que também não se divulga muito. E era contra o feminismo institucionalizado, burocratizado. Faz uma crítica a isso no romance A Cidade Sitiada. E, dessa forma, desvenda novas perspectivas de emancipação e enfrentamento da experiência da difícil e sedutora liberdade, ao ser o outro e estar sendo num processo de repercussões e de teor humanístico. Diante desse quadro, sendo Clarice quem foi, como reagiria a uma indicação sua para a Academia Brasileira de Letras? Fica a pergunta. Ou eu respondo como Clarice respondeu. Eu vou me dar esse luxo. Numa das crônicas que ela escreveu, a crônica se intitula Esclarecimentos, explicação de uma vez por todas. Nota-se uma certa irritação, de tanto que perguntava se ela era francesa, porque tinha a língua, na realidade tinha a língua presa, se ela era russa, ela diz, não, sou ucraniana, etc. Então ela começa apresentando dados de ordem biográfica. Mas, como era Clarice, ela termina esses esclarecimentos não afirmando, mas perguntando. Né? Quem teria sido eu se não tivesse vindo para o Brasil e tivesse ido para os Estados Unidos? Eu escreveria em inglês e começa a perguntar. São os esclarecimentos e explicação de uma vez por todas. Né? E, no fim, ela diz, quem seria eu? Quem seria essa outra Clarice? E ela responde, mistério. Então, eu deixo essa pergunta sobre a academia também no território, vamos dizer assim, comum a Clarice.
que é esse também do mistério. Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos nós. E eu, especialmente, que a Nádia fez até as considerações finais, né? Me poupando de tentar costurar isso de tão disperso assim. E tão no ponto, tão verdadeiro, tão, eu acho que atingindo o alvo. Eu acho que esse final, essas perguntas, toda essa atitude, tem tudo a ver com a dedicatória do livro ao seu Amoroso Lima. A academia, peço-lhe que não leia este livro, mas dá. Né? Eu acho que essa ambivalência de querer e não querer, de afirmar e negar, que está o tempo todo nessa escrita de virar pelo avesso, que é a escrita dela, a gente está sempre vendo a beleza do bordado e a beleza do avesso, que também é um avesso perfeito. Não é um avesso cheio de nozinhos e de maçarocas e de coisa. É aquele avesso assim que as avós mais requintadas tinham, que você mal distinguia do que era avesso e não. Então, essa coisa que ela tem que nos fascina e nos repele ao mesmo tempo. Ler Clarice é um exercício difícil sempre, porque é uma angústia crua. Ela não deixa nem banho-maria. Né? Aquilo não fica morninho, não fica perfumado. A barata, a história da barata toda, há uma série de crônicas que começam com a frase quase como uma ladainha, era uma atrás da outra, cada dia diferente, vinha assim, queixei-me de baratas. Era a frase inicial. E aí, de cada vez, alguém aconselha uma forma de matar barata e ela resolve experimentar. Né? Então, quer dizer, isso é muito difícil, que essa atração que repele, a atração repugnante de virar do avesso, de fazer e desfazer, como você disse aí. Enfim, só para terminar numa nota amena, que não tem nada a ver com o legado dela para a nossa literatura, mas que é uma lembrança de um caso divertido com Clarice, e que a gente pode terminar aqui esse ciclo também assim. É uma história que eu gosto muito, eu ouvi quando eu ainda estava na faculdade. Eu fui muito amiga, minha maior amiga na faculdade era uma sobrinha do Santiago Dantas. E a família dela tinha convivido com a Clarice quando estiveram em Washington, a Clarice e o Mauri lá, etc. Então, tinha uma historinha que eu acho deliciosa, que um dia a Clarice percebeu que os filhos dela, que deviam ter 10, 11 anos, não sei, nesse tempo, eram muito educadinhos, falavam um português ótimo, sabiam se movimentar nos círculos da embaixada, e isso fazia deles algo também meio estranho, na medida em que eles não tinham uma vivência meio de moleque brasileiro. Então, ela contratou Felipe e Raul Quental, que eram os filhos do Santiago, os sobrinhos de Santiago que estavam lá, filhos da irmã dele. Contratou, eram meninos também, da mesma idade dos filhos. Ela pagava eles toda semana para eles ensinarem palavrões aos filhos dela. Porque fazia muita falta para um menino brasileiro. Então, eu acho que isto também, essa sensibilidade para os diversos registros da língua, as diversas situações, tudo isso também é um legado de Clarice. E eu queria agradecer muito a presença de Nádia hoje aqui, lembrando que o legado de Clarice tem a ver com língua, tem a ver com trecho, língua e enredo que não se dissociam, e não tem necessariamente a ver com biografia. Como ultimamente anda se pensando em apresentar a Clarice como fruto de incidentes biográficos acontecidos com ela ou com a família, até antes dela nascer, não tem nada a ver. O legado de Clarice tem a ver com o que ela escreveu. É isso, então, e eu queria te agradecer muito. Eu agradeço eu. Obrigada. A partir
da próxima semana, nós vamos começar um novo ciclo, chamado Realismo em Questão. O coordenador vai ser o acadêmico Geraldo Carneiro. Estão todos convidados para a próxima terça-feira, a partir de 17h30, dia 1º. O conferencista será Emanuel Carneiro Leão e o título da palestra é O Desafio do Realismo. Muito obrigada.